Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. A nossa leitura do Evangelho deste dia será na página 171, 172, itens 5 e 6, capítulo 17, questão, parábola do semeador. Em seguida, eu passarei a palavra aos amigos facilitadores, Erlei Souza e Sérgio Bebian, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão, que levaremos papel e caneta até vocês. Bom estudo a todos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e quando não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100%, outros 60% e outros 30%. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhes presta atenção e que dá fruto, e rende 100% ou 60% ou 30%. São Mateus. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos?
Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de amor, de caridade, nessa casa de paz e luz. A todos vocês que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos demais amigos queridos, é um prazer poder revê-los. Quero também aproveitar aqui para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo através do nosso site, visto que os nossos estudos e as nossas palestras estão também sendo gravados e filmados e disponibilizados aqui pela internet, onde os nossos irmãos podem aqui assistir e aprender com esses estudos nos mais aí longínquos rincões aí do nosso planeta. Então, aos internautas que nos assistem também, muita paz a todos vocês. Bom, meus queridos, como foi colocado, estudamos aqui no dia de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro simplesmente maravilhoso, fantástico. Esse livro que nos dá aqui um norte a ser seguido, que nos ensina de forma inequívoca qual o caminho que nós devamos aqui seguir. Então, meus queridos, que nós possamos aqui hoje abrir não só as nossas mentes, mas principalmente aqui os nossos corações para esses ensinamentos que nós vamos estudar aqui hoje. Nós vamos passar aqui para o nosso companheiro Irley, para fazer uma breve explanação do texto, ao qual aproveito para agradecer sempre a presença, o carinho e a dedicação que tem pela nossa casa aqui e também pela causa do Cristo. Obrigado, Irley, pela sua boa vontade de estar sempre conosco. Fica à vontade aí. E depois nós vamos responder aqui as perguntas, já temos algumas aqui, vocês também podem fazer as suas perguntas. Nossos voluntários estão nas laterais aí, com a prancheta, e vocês podem apenas levantar a mão, que será levada até vocês. Um bom estudo, meus queridos, para todos nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos trabalhando aqui nessa casa, junto aprendendo, que são eternos aprendizes. Nós que agradecemos o Sérgio e a todos por nos ter acolhido nessa casa como irmãos e trabalhadores da seara do Cristo. Meus queridos amigos e amados irmãos de ideal, o objetivo desta parábola é apresentar para nós as formas diferentes como recebemos a mensagem divina, a mensagem de Deus. E os diferentes tipos de solo, então, retratam as pessoas com suas deficiências e suas virtudes. E cada um de nós, através de milênios e milênios, reencarnações e reencarnações, vemos se desenvolvendo e apresentamos hoje o resultado das nossas conquistas e das nossas quedas. Porque, como disse o próprio Cristo, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos nesta vida ou em outras vidas. É a lei de causa e efeito. E o nosso mundo interno, meus amigos, então é apresentado na parábola como solo. É marcante o fato da semente, que a mensagem divina não mudar, e sim a qualidade do solo. E no decurso do processo evolutivo, pode-se apresentar, então, características semelhantes aos solos descritos. E muitas vezes encontraremos pessoas que apresentam até características de mais de um ou dois tipos citados na parábola. E os evangelistas, meus amigos, apresentam versões muito semelhantes, tanto para a parábola, quanto para a sua interpretação, feita pelo próprio Jesus, a pedido de seus discípulos. Esta, então, é a parábola mais detalhada, comentada por Jesus nos evangelhos. E o semeador, de acordo com algumas interpretações, é o próprio Jesus. Mas de uma forma genérica, poder-se enquadrar todos aqueles que divulgam a mensagem divina. Cada um que se ocupa da divulgação
no nosso caso, da doutrina espírita, nas palestras, escrevendo, ou mesmo conversando e dialogando com as pessoas. É um semeador. E semear, meus amigos, é divulgar então a mensagem cristã. Enquanto que a semente é a mensagem divina, a palavra de Deus. É os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E os evangelistas, então, se referem ao fato da semente ser distribuída por partes. Pode-se inferir daí, então, que o ensinamento é oferecido a todos nós, apesar da diferença de condições do solo, ou seja, da diferença das pessoas que vão recebê-la. E todos nós tivemos e temos acesso à mensagem cristã. O que difere é a maneira como utilizamos em nossas vidas. Vejamos então os que se enquadram na figura à beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem e não entendem. São os indiferentes que permanecem à margem do processo evolutivo. Estão todos presos aos apelos da matéria, que nem se dão conta da mensagem recebida. Quantos e quantos de nós, seja na casa espírita, ou seja qual religião for, estão ouvindo uma palestra, um estudo, mas o corpo está aqui, mas nós em espírito estamos longe. E quantos saímos sem saber de nada, nem que foi falado? Estão, meus amigos, em completa sintonia, então, com os nossos irmãos espíritos inferiores, presos ainda aos prazeres da carne. Não se trata de um processo obsessivo, propriamente dito, não, e sim uma simbiose, onde ambos desejam a satisfação de suas paixões, ainda ligado às nossas paixões, às coisas materiais. Ouvimos e não praticamos. Como estamos só presenciando o ensinamento do Cristo, mas não colocamos ainda nossas vidas. Continuamos vivendo dentro das nossas viciações, tanto físicas quanto morais. E Lucas, então, meus amigos, se refere ao fato da semente ter sido pisada, ou seja, desprezada. E ele é o único dos evangelistas que aborda esse aspecto da parábola. Esta semente foi levada pelas aves. E Jesus qualifica as aves como sendo os espíritos inferiores. O que quer dizer? Nós ouvimos os ensinamentos do Cristo, mas ainda não passamos a vivenciá-lo. E os termos, então, lugares pedregosos, solo pedregoso, pedra, são interpretações por Jesus como aqueles que recebem a mensagem com alegria, mas como não tem raiz, acaba sucumbindo diante das tribulações e perseguições. Quantos e quantos adentram na casa espírita com maior alegria, maior entusiasmo? Não, eu quero participar dos trabalhos, eu quero participar dos estudos, e se entrega, mas é igualzinho um fósforo. Ele acende e apaga rapidinho. Quantos e quantos chegam na sala de estudo, todo animado? Ô, Sr. Irley, que beleza que eu estou aqui no estudo, seja bem-vindo. Não volta nunca mais, só que é primeiro dia. Aí eu fico pensando, ou o estudo está muito ruim, ou eu não sei nada. Né? São esses irmãos, quantos e quantos. Temos aí então, meus queridos amigos, os vacilantes, que apresentam entusiasmo inicial, mas acabam desistindo ao surgir os primeiros obstáculos. Ah, é tão difícil lá em Jesus de Nazaré, está chovendo,
Ah, hoje eu vou nada, eu vou assistir um filmezinho, ou eu vou lá para o shopping, e etc, etc, etc. E os nossos irmãos espirituais continuam. A motivação do desequilíbrio, neste caso, é externa, apesar da problemática interna ser existente. E as causas do afastamento dessas pessoas, então, poderiam ser evitados se houvesse um melhor entendimento, o que é a mensagem divina, que é a mensagem que Jesus deixou para nós, e do que ela pode nos oferecer. E no fundo, meus irmãos, essas pessoas desejariam era milagres. Quantos e quantos adentram a casa espírita, quer participar de fenômenos mediúnicos, sem ter um conhecimento sequer. Eu sou médio, eu quero ser médio. Ah, meu filho, que beleza. Seja bem-vindo, porque todos nós somos médios. Mas você tem que participar dos estudos, participar do trabalho. Ah, Sérgio, quem fala isso é o Divaldo Pereira Franco, vou passar para ele. Quando é que eu posso começar? Amanhã mesmo você pode vir, minha filha. Ah, então eu venho. Vai fazer 5 anos que não apareceu mais. São esses. Né? Porque no fundo, nós vamos repetir, eles querem ver fenômenos. E não trabalhar. E não ajudar o próximo. E não participar dos trabalhos realmente. Não evoluir. E a ausência de terra representa, então, a falta de profundidade de algumas pessoas, que ficam sempre na superfície das situações, sem se envolver efetivamente. E estas praças, então, meus amigos, que cresceram em ambiente com pouca terra, e que não conseguiram, consequentemente, apresentar raízes profundas, são logo queimadas pelo sol, que aqui representa as tribulações da vida, resultando em um afastamento dos trabalhos, como nós já dissemos. E a falta de humildade, segundo Lucas, também está relacionada com isso. É a falta de profundidade, humildade, referente às nossas carências internas. Se buscássemos, então, um melhor entendimento da mensagem, se tentássemos regá-la com a nossa compreensão e com a nossa resignação, nós estaríamos muito melhores hoje do que somos. E os espinheiros, então, representam os chamamentos do mundo, que são a sedução da riqueza, a ambição, o orgulho, a vaidade, os preconceitos, a ira, a inveja, o ciúme, e etc, etc, etc. E o terreno com espinheiros, meus amigos, é o das pessoas que ainda mantêm muito apegado aos seus defeitos, que são seus vícios físicos e morais, e ao personalismo. O problema nesse caso, então, é totalmente interno. Embora exista um melhor entendimento da mensagem, a pessoa tenta adaptá-la ao seu interesse, buscando suplantá-la com o que considera melhor para ela. Mas ainda continua dentro dos seus vícios, tanto físicos quanto morais. Já a terra boa, ou a terra fértil, diz respeito então àquelas pessoas que somente permite que ela germine e dá condições para que ela cresça até que frutifique. Quantos e quantos nasceram na terra boa? Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e Gandhi, e muitos outros, que dedicaram a sua vida em prol ao seu próximo. Representa então, meus amigos, aqueles que possuem coração generosos, dispostos a ajudar as pessoas a se transformarem em auxiliares na construção de um mundo melhor, de uma vida melhor. Divaldo Pereira Franco, recentemente, trouxe uma mensagem
do nosso querido irmão Manuel Filomeno de Miranda, a respeito de nós brasileiros, principalmente os espíritas, é orarmos para esses irmãos, governador desse país. Porque devido ainda às nossas viciações, às nossas buscas atrás das coisas materiais ainda, os queridos irmãos ainda das trevas estão dominando a esses irmãos o que está acontecendo no nosso país e em muitos planetas. Porque estão só presenciando ainda os seus ensinamentos, que são a semente ainda que nasce dentro dos espinhos. E os grupos, os frutos então, meus amigos, são obtidos em diferentes quantidades. Uns resultam em 30, outros em 60, chegando até 100. E os diferentes solos apresentam capacidades diferenciadas para que a semente se desenvolva. E a qualidade da terra boa está associada, então, ao diferente estágio evolutivo em que nós encontramos, de cada um de nós. O que nós estamos fazendo na sua vida para nos melhorarmos cada dia mais, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. E só através da gente colocarmos o adubo, regar essa semente das nossas imperfeições com verdadeiro amor, assim sim, nós seremos muito melhores e com certeza, e eu assino embaixo, seremos muito mais felizes do que nós somos hoje. Aí está um pouquinho da parábola que foi lida hoje. Muito obrigado e que Jesus esteja sempre conosco nessa jornada evolutiva. Muito bem, meus queridos. Obrigado, Irlei, pela explanação. Esse texto, meus queridos, nos leva a profundas reflexões. Na verdade, a parábola do semeador, nós poderíamos ficar aqui para fazer não uma palestra, nem um estudo como este, mas na verdade um seminário, com vários palestrantes, só com essa parte aqui, porque ela é muito importante e muito profunda. E nós devemos estudar e ter o discernimento do que Jesus quis realmente dizer com essa parábola para nós. Tem uma pergunta interessante aqui, que nos chegou aqui, já antes dos nossos estudos, e a pessoa fala assim: tenho vindo aqui na casa e tenho conseguido mudar muito a minha vida, através dos estudos e do conhecimento que venho aprendendo aqui. Mas a minha mãe, o meu pai e meu irmão mais velho é de difícil convivência. Não vêm aqui e nem fazem o culto no lar. O que fazer? Olha só, meus queridos. Primeiro, que bom que você já está frequentando a doutrina espírita, que você já está se esforçando e principalmente que você já está colocando em prática aqui esses ensinamentos aqui recebidos nesta casa. E a gente fica muito feliz com isso. Mas nós temos que entender, meus queridos, que cada um está no seu tempo. Não tem como nós forçarmos aqui aquela pessoa a mudar. A mudança, ela vem aos poucos. E é fato que quando você começa a estudar, quando você começa a entender mais profundamente a doutrina espírita, e você vê como que é maravilhoso, e aí você começa a transformar, e você começa a ver como que é muito melhor, e é uma necessidade. E aí nós, espíritas, começamos a ver aqueles nossos entes queridos, que ainda não estão comungando com essa prática, que ainda continuam aí se desviando do caminho reto, e aí você sofre. Porque você sabe que ele vai sofrer. Sim, mas ele olha para você e vê, nossa, não vai dar certo, ele está indo para o buraco. É como um pai, ao ver o filho caminhando ali para um buraco, caminhando para as drogas, e ele vai sofrer. E o que fazer? Nós temos que praticar a alteridade nesses casos. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra. Nós não podemos, seria ótimo se assim pudesse ser, mas não é. Se pudesse chegar lá e falar assim, não, você vai fazer isso, você vai no centro comigo, você vai arrastar, aí você pega seu pai e sua mãe, arrasta ele para cá, né? Amarra ele aqui na cadeira.
Mas não é assim que funciona. Então a gente tem que praticar essa alteridade. E é através das suas mudanças de atitude que essas pessoas também vão mudar. Porque como nos ensina aqui a parábola do semeador, né, foi feita a semeadura para todo mundo. Ou seja, os ensinamentos estão aí para todos nós. E não foi privilégio, esses ensinamentos não foi para um nem para outro, não. Eles estão para todo o planeta. Tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Aqui. A questão é, o que nós fazemos com este ensinamento? Com todo esse conhecimento que a gente está adquirindo? Alguns, como foi colocado aqui pelo nosso irmão ou pela nossa irmã, não querem nem aprender. Ele ali, no caso, fecham os olhos para a realidade da vida, aqui, né? E se apegam apenas às coisas materiais. E esquecem, então, os reais valores espirituais. Existe até um certo medo, não vou mexer com esse negócio não. Né? Prefiro ficar aqui na ignorância. Prefiro não ter conhecimento do que eu começar a aprender alguma coisa. Então fica ali a pegar essas coisas. Outros, como o Irley colocou, e colocou muito bem na explanação dele aqui, são igual aqueles fogo de palha, como se diz. E aí chegam numa casa espírita e ele se deslumbra. Nossa, que coisa maravilhosa. Olha só, aí deslumbra com a realidade da vida que não se extingue com a morte do corpo físico. Ele começa a estudar e devora obras, e devora livros, e assiste todas as palestras ali, não é? Começa a estudar e começa a estudar muito. Se voluntariam em tudo quanto é tipo de serviço. Vamos fazer cabelo aqui, tô dentro. Né? Limpeza, tô dentro. Domingo, tô aqui. Né? 7 horas, tô aqui também. E faz tudo. Aí ele é o multitarefeiro. É pau para toda obra. Toda hora que você precisa, está dentro, está ali. E faz tudo. Né? Eu preciso, faço também, eu vou lá. Então ele ajuda em todos os setores, ele corre para lá, ele corre para cá. Ele está sempre ali com uma boa vontade, porque ele está deslumbrado com a doutrina. Ele vê que é coisa maravilhosa e realmente perdeu-se um tempo muito grande na vida. E quando ele descobre, nossa, eu tenho que recuperar o meu tempo perdido. E aí ele começa a se esforçar ali. E com isso, com tanta dedicação, obviamente as coisas vão melhorando. Vão melhorando para ele mesmo, em todos os sentidos. Né? Por quê? Porque ali, meus queridos, aquelas entidades que o acompanhavam, eles vão sendo auxiliados. Quando você vem à casa espírita, você traz ali junto com você entidades que te acompanham. Sejam ali, te acompanham por afinidade, por causa dos vícios, sejam porque estão ali perto de você por vários motivos, sejam alguns que estão perto de você por vingança, querendo te prejudicar. E aí você vem aqui, eles ficam perto de você, assiste palestras, os amigos espirituais vêm, conversam e vai ali. E dali a pouco, essas entidades vão sendo auxiliadas. E aquele peso todo que você tinha na sua vida, todas aquelas influências negativas de entidades ali sofredoras, na verdade são sofredores, eles vão sendo auxiliados e você vai ficando livre de todas aquelas mazelas. E as coisas começam a fluir de uma forma muito natural. Relacionamentos começam a ficar muito bom, a parte profissional fica tudo bom, porque tira-se todos aqueles entraves na sua vida. E a pessoa fica, nossa, vai estar tudo bom demais, né? Fica aquela coisa maravilhosa. Mas aí, por causa disso, a pessoa então começa a se desviar do caminho reto. Que está tudo bom, né? Já melhorou tudo ali na vida da pessoa, e aí começa então a falar mais alto as nossas iniquidades, os nossos defeitos, que a gente traz conosco dentro, né, da nossa reencarnação. E nos deixamos então levar somente de novo pelas coisas terrenas. Aí está o grande erro. Aí está o grande engano que a gente comete. E aí, de novo, começa todo aquele processo. Porque estamos constantemente rodeados de entidades. Aqueles que nos acompanhavam foram auxiliados. Mas nós já fizemos tantas coisas erradas na nossa vida. E Deus é tão bom, justo e misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade de reconciliar com esses inimigos do passado em doses homeopáticas. Se todos os inimigos nossos, de todas as nossas reencarnações passadas, viesse tudo de uma vez só, numa reencarnação como essa, a desencarnava na hora, não dava conta não. Porque todos nós aqui já passamos pelo colégio, né? Pela escola. Então, quando nós estudamos lá nas aulas de história,
a gente vai ver que a gente já fez muita coisa ruim. O nosso passado, a história da humanidade, ela é terrível, ela é sangrenta. Os livros saem sangue, na verdade. Ali, se você abrir, sai sangue. E não estou te falando de muito tempo atrás, não, 200 anos atrás. O que nós fazíamos com os escravos, por exemplo? Amarrávamos eles nos troncos, batíamos nele por pouca coisa, cortávamos-lhe as pernas para servir de exemplo para os outros não fugir, quando eram recapturados, arrancávamos os olhos deles, enterrávamos eles vivos nos formigueiros para as formigas comerem eles vivos, vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles, dávamos um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel, era bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você, porque ali mandava a lei do mais forte, do mais rico, do mais poderoso. Quem tinha mais, podia mais. Hoje as coisas estão melhorando. Tem muita injustiça social ainda aí, é verdade, mas não como naquela época. Você não pode sair matando os outros na rua aí, né? Impunemente. Quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar, você vai ser preso. Tem ainda uma injustiça, sim. Mas aqueles espíritos que nós perseguimos no passado, que nós maltratamos no passado, hoje nos encontram. Nós, numa nova existência, numa nova etapa da nossa vida, mas somos o mesmo espírito. Não muda absolutamente nada. Existe uma atração magnética aí, meus queridos. Nada, absolutamente nada fica sem reconciliação. E aí começa um processo de perseguição. Então, quando a pessoa começa a vir, esses espíritos vão sendo ajudados. Aí são ajudados essa leva. Dali a pouco vão vir outros, aos poucos, para que você possa se reconciliando com todos eles. E aí a pessoa, então, como falávamos aqui agora, ela desanima. Ah, está tudo ótimo, minha vida estava excelente, acabaram-se os meus problemas. E a pessoa começa a ir de novo para as gandaias, não quer saber mais de nada, não frequenta nada, não faz uma caridade, não ajuda ninguém, e vai por aí afora. E aí, quando começa, então, de novo, atraindo aquelas entidades novamente para perto de si. E aí, não raro, passa um determinado tempo, voltam a casa, arrastando, como estavam no primeiro momento. Ah, me ajuda de novo, nossa, seu bicho está pegando para o meu lado. Aí começa tudo de novo, aquele processo, tudo novamente, tratamento espiritual, para ajudar aquelas entidades, sendo que você poderia ter evitado isso tudo. Porque esse é o caminho, meus queridos, não existe um outro caminho, essa é a verdade. Então, meus queridos, o que nós gostaríamos aqui para finalizar a resposta para essa nossa irmã, para esse nosso irmão aqui, tem uma passagem de Paulo, o apóstolo, que eu gosto muito, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, que vem bem ao encontro da parábola de hoje, que ele fala assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, a gente também colhe o que planta. Essa é a verdade. Não tem como você plantar tomate e colher abóbora, não é verdade? Se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. Se você quer colher flores, plante flores. A vida, ela te devolve o que você dá para ela. É como um eco. Se você subir numa montanha, lá no cume, e gritar: ódio, rancor, desgraça, e você vai ouvir isso tudo de volta. Mas se você gritar amor, fraternidade, caridade, você vai receber isso de volta também. Toma lá, dá cá. Essa é a verdade, meus queridos. Então, o que você planta, você com certeza vai colher. Agora, o plantio, ou seja, a semeadura, ela é livre. Você planta o que você quiser na sua vida. Mas a colheita é obrigatória. Não tem como. Então, olha só que coisa maravilhosa. O destino, ele está nas nossas mãos. Nós é que fazemos o nosso destino. Ah, mas a minha vida está muito ruim, a minha vida está cheia de espinhos. Então, para de plantar espinho. Plante flores. Você que está colhendo os espinhos que você mesmo plantou. Quer melhorar? Melhore-se. Ah, mas e os meus parentes, como foi colocado aqui? Você melhorando, os seus entes queridos ali, aquelas pessoas que estão à sua volta começam a mudar. Quando você muda as suas atitudes, as pessoas que estão à sua volta começam a mudar também. Não da noite para o dia, gradativamente, aos poucos. Porque elas começam a ver a sua mudança.
E ela vê que você começa a se transformar, que você era uma pessoa assim, agora você é uma pessoa diferente. Você era difícil de mexer, você era difícil de lidar, você era uma pessoa ranzinza, e de repente você fica sociável. Tem um amigo nosso, palestrante aqui, eu posso contar porque ele já contou essa história em palestra, nosso companheiro Zé Amaral. Ele bebia demais, era de difícil trato, uma pessoa muito complicada, brigava com todo mundo, xingava todo mundo, ninguém aguentava ficar perto dele. E aí, de repente, o Zé Amaral vai e encontra a doutrina espírita, conhece a doutrina espírita, e começa a frequentar o centro, e começa a estudar, e começa a fazer a sua autotransformação. Aí parou de beber, começou a mudar o tratamento com as pessoas. Só que naquela época, hoje muito menos, é claro, mas naquela época existia um preconceito muito grande da doutrina espírita. A religião católica batia de frente, principalmente, né? E a família dele era muito católica, católica fervorosa. E aí, não, você tem que parar, né, o pessoal, você tem que parar de ir nesse lugar, isso é um lugar do demônio e tal, né? E aí ele conta que uma irmã chegou para os familiares e disse, olha, eu não conheço esse trem de espiritismo não. Eu nunca ouvi falar, para falar a verdade. Mas olha como é que o Zé mudou. Deixa quieto lá. Tá bom demais. Ele ia na igreja no inferno. Agora está um doce. Então, tá ótimo do jeito que está. Mas é por quê? A doutrina nos muda? Não. A doutrina espírita nos mostra o caminho. E ela nos ensina o que nós devemos fazer para nós nos mudarmos. Então, quando você começa então a entender isso e você começa a se autotransformar, a sua mudança interior, a sua reforma íntima, aquelas pessoas que estão à sua volta começam a mudar também. Então, continue sim, minha querida, meu querido, continue fazendo o culto do lar, mesmo que faça sozinho ou sozinha, não importa. Sozinho encarnado, porque desencarnado tem um monte lá. E aos poucos, as pessoas vão chegando. Convide sempre. Vai vir na casa espírita, eu estou indo lá no centro espírita, vão lá? Não tem problema, eu vou rezar para você. Na outra semana, vão lá no centro espírita? Não. Eu vou lá para ver. Dali a pouco está vindo. Vai fazer o culto do evangelho no lar? Vão fazer o culto comigo? Não. Então eu vou rezar para você no culto aqui. E toda semana convide. Vai ver que uma hora as coisas vão melhorando, porque a equipe espiritual também está agindo ali dentro do seu lar, em seu favor. É isso, meus queridos. Tem uma pergunta aqui, quase tudo já falado até agora. O que significa a semente que caiu ao longo do caminho? Nós vamos só completar alguma coisa e repetir um pouco. É todo aquele que escuta a palavra, entra no ouvido, sai no outro e não pratica. Como, por exemplo, na filosofia espírita, nós chamamos de papapasse. Não sei se você sabe o que é papapasse. E na filosofia católica, é papaóstia. Papaóstia é aquele que toda semana vai lá confessar. Antigamente, na minha época, nós fomos seminaristas, quase que eu fui padre. E diz que eu fui padre em várias reencarnações. Já fui bispo da Inquisição. Já queimei cidadão lá em muitos de vocês, lá na fogueira, né? Então, é aqueles que vai, comunga, e está doido para terminar a reunião, para ir para o barzinho, que a turma está esperando com a cervejinha gelada. E o papapasse? Até diz Raul Teixeira, que nós temos que tomar muito cuidado, para muita orientação, lá na Barra do Aço, todos os dias na palestra pública e tal, que tem um dirigente, ele fala sobre a importância do passe. Porque passe é como se fosse um remédio, um antibiótico. E só devemos tomar quando tem necessidade. Caso contrário, acaba fazendo até mal. Então, são aqueles irmãos que vêm, passam para o tratamento, espiritual, pelo acolhimento, toma a passe. Todos, talvez toda semana, 2, 3 vezes por semana, tem condições e vem quer tomar a passe. Mas continuam dentro das suas viciações. Às vezes tomam um tratamento obsessivo, chegou ali lá de fora,
o seu pensamento negativo, porque nós atraímos para nós aquilo que nós estamos pensando, ele mesmo atrai aqueles companheiros que muitas vezes são aqueles de sintonia da mesma energia, e muitas vezes são aqueles que estão cobrando aquilo que nós fizemos trazido e não nos perdoaram. Então é chamado de papapás. Aí o que acontece? É a mesma coisa de um cidadão que tem o vício alcoólico, está com cirrose hepática, vai no médico. Aí o médico faz os exames, você está com cirrose. Você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer educação física e tem que parar de beber. Daqui a 30 dias você volta. 30 dias chega lá o cidadão. Ai, doutor, o remédio não valeu nada, eu não estou aguentando mais de tanta dor, doutor. Olha, não é possível, você não melhorou nada. Não, doutor. Você tomou o remédio que eu mandei? Tomei sim. Você fez as caminhadas? Fiz sim. Você parou de beber? Não, doutor. Então assim somos nós. E quantos, até nós brincamos muito lá no Vale do Aço, aqui até nós estudamos enquanto a gente fala isso, aí o que ele fala? Vou procurar uma casa mais forte, porque Jesus está muito fraquinho, e vai procurando. Até desencarnar, vai procurando casa forte do outro lado, porque nós estamos só presenciando, são a semente jogada no caminho. O que nós temos que passar realmente é trabalhar na nossa evolução. E se nós, meus queridos amigos, conseguir subir um degrau nessa reencarnação, nós seremos os vencedores. Porque todos nós fomos criados para vencermos. E como já foi dito, Sérgio já disse, o Pai nos criou simples e ignorante, há mais de 3 bilhões de anos, e nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos da nossa vida. Nós queremos ser feliz ou infeliz? Saudável ou doente? Vamos escolher. Depois, nós vamos colher o que nós plantamos. Ainda costumo até brincar, sem choro e nem vela. Não é Deus que nos castigou, que Deus não castiga ninguém. E nem perdoa ninguém. Não precisa assustar, não. Porque só perdoa aquele que é ofendido. E nós aprendemos nas filosofias dogmáticas que é o Deus antropomórfico, Deus humano, o Deus mosaico, que é o dente por dente, olho por olho. E quando Jesus veio trazer o amor e o perdão, como chegou Pedro, mas mestre, eu tenho que perdoar 7 vezes que me ofendeu. Não, Pedro, 70 vezes 7 cada ofensa. É perdoar eternamente. E o que os próprios sacerdotes, liderados por Caifás, fizeram com Jesus? Esse aí é terrorista. Ele é contra as leis mosaicas. Cruze nele. Né? Foi isso que aconteceu. E acontece até hoje, lamentável. Se houvesse a Inquisição, eu acho que mais de 90% de nós aqui já tinha tudo para fogueira. Hein, Sérgio? Não estava falando aqui do meu lado, não. E nem eu. Nem você estava ouvindo. Então, só aqueles falam assim, não, eu fui lá, obrigado. Não tem nada a ver com aquele povo, não. Não era assim? Então, meus amigos, é a parábola das sementes. E a semente somos nós, o solo somos nós. Porque a semente é a palavra de Jesus. E compete a nós, então, é usar esse ensinamento de Jesus enquanto é tempo. Porque se cada um de nós, segundo Divaldo Pereira Franco, cada um de nós já reencarnamos mais de 40 vezes. Em reencarnações, talvez 200, 300 anos, reencarnação para outra. Nós estamos aqui com todos cheios de problemas, conflitos familiares, problemas de saúde, problemas etc, etc, etc. Tudo é colheita daquilo que nós plantamos nessas vidas todas. E a oportunidade, porque nós somos trabalhadores da última hora. E com certeza, nós estamos passando para um mundo de regeneração, será nesse milênio, não vai ser 2057, nem 2000 tal, mas vai ser nesse milênio. E muitos já estão sugados para mundos primitivos. Já estão nascendo com pitecantrópicos e neandertais. Porque não tem mais sintonia com as energias do planeta. Compete a nossa plantação das boas sementes, então,
para conseguir evoluir. Muito bem, meus queridos. Interessante uma questão aqui. A pessoa fala assim: tenho vindo aqui na casa frequentemente e sei da necessidade de mudança, mas é muito difícil. Sou muito impaciente. Por pouca coisa discuto com as pessoas. Depois me arrependo. Mas não peço desculpas. O que fazer? Interessante, ontem, no nosso estudo de perguntas e respostas, tinha uma pergunta parecida aqui. Eu gostaria até de sugerir para vocês que acessem o site depois e assistam o estudo de perguntas e respostas de ontem, que a gente falava um pouco sobre isso aqui também. Mas para a pessoa que perguntou e para todos nós podemos agregar mais ainda. Olha só, meus queridos, ninguém aqui, desde o início, falou que é fácil. Aliás, vou voltar 2000 anos atrás. Jesus não falou que era fácil. E quem sou eu para falar que é fácil? Jesus falou assim: você quer me seguir? E aí assim, sim, então pegue a sua cruz e me siga. Olha só. Ele não falou assim: você quer me seguir? Quer? Então me dá sua cruz aí que eu vou carregar para você. Né? E você pode vir. Pode montar aqui também nas minhas costas que eu vou levar você. Não. Pegue a sua cruz e me siga. Porque a cruz é nossa. Nós é que temos que aqui vencer os nossos defeitos, as nossas iniquidades, nós temos que vencer as nossas mazelas. E como ele falou, que acabou de falar muito bem, a gente vem de uma série de reencarnações, com um monte de defeitos, um monte de problemas. E essa, eu gosto de dizer para mim, a minha pelo menos, né, falando por mim, eu acho que é a minha melhorzinha, mais ou menos. Né? É a primeira de lá, porque o que eu falo, porque quando eu converso com espíritos, inimigos meus mesmos, nas nossas reuniões mediúnicas, e eu falo para vocês, quando eles começam a conversar comigo, e a gente vê o tanto de coisa ruim que a gente fez. Quando eu comecei na área mediúnica, não é? Quando eu comecei nessa atividade, estudando e praticando também nas reuniões mediúnicas, conversando, dialogando com aquelas entidades, o primeiro espírito que eu conversei, que estava ligado a mim mesmo, a gente conversava com espíritos ligados a outras pessoas. Então a história de uma outra pessoa, você fica ali muitas vezes muito triste e tudo, mas quando é ligado a você, é diferente. É como você vai, por exemplo, num velório, aí você chega perto da pessoa que está lá, meus sentimentos, né? Aí a pessoa, obrigado. Mas ali você está ali se condoendo com a pessoa, né? Mas o sentimento é dela. Aquela sensação, né, de saudade, de tudo mais, ela que está sentindo aquilo ali. Então, quando a dor é do outro, ela é menor para você. Mas quando é com você, a coisa é diferente. E aí eu conversava com vários espíritos, sofredores, ligados a outras pessoas e tal, aí você vai lá tentando ajudá-los. Mas a primeira vez, isso foi há muitos anos atrás, e hoje a gente está mais tarimbado, hoje a gente está mais, né, preparado até psicologicamente para esse tipo de atividade. Mas naquela época me chocou demais, quando eu conversei com esse espírito e ele falou para mim assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você não imagina o tanto que me custa estar aqui sentado do seu lado, olhando para a sua cara e perto de você. Aí eu até me assustei. Ô, meu irmão, não, meu irmão não me chame de irmão. Você não imagina o tanto que você me fez sofrer, o tanto que você prejudicou a minha família. Você não imagina o tanto de mal que você fez para mim. E aquilo me doeu, mas tanto no meu coração, que como se fosse uma facada no meu peito. E eu falei para ele, ô meu irmão, eu não tenho aqui palavras para expressar o meu sentimento. A única coisa que eu posso fazer por você agora é te pedir perdão. E pedir a Deus que me dê uma oportunidade de te ajudar em tudo que for possível. Se eu pudesse, se me fosse permitido por Deus, voltar no passado, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. E ele falou para mim assim, eu sei,
Eu estou vendo. Por isso eu estou aqui hoje. Mas eu disse para ele, mas infelizmente eu não posso voltar no passado. Eu posso é mudar agora o presente, que é o que eu estou tentando fazer. E ele falou assim, eu vou te deixar em paz. Não vou te prejudicar mais e nem vou querer vingança. Mas não consigo te perdoar ainda. O perdão virá com o tempo. Eu vou trabalhar isso em mim, porque eu estou assistindo esses estudos de vocês aqui, isso está me ajudando bastante. Olha só. E ele então, seguiu a vida dele. Depois de muito tempo, tive ali notícias dele. Já era um trabalhador da casa espírita. Já estava trabalhando, já estava ali tranquilo, Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você que fez essa pergunta aqui, tá certo? A mudança, ela é devagar mesmo, É devagar. Não temos que nos preocupar em mudar da água para o vinho, a gente não consegue. Seria uma mudança falsa. Porque a mudança ela tem que vir do coração. É quando você realmente se transforma. É quando você realmente faz essa mudança. E aí você fala, não, eu mudei. Então, até lá, para você que fez essa pergunta e para todos nós, e eu me incluo aqui também, porque a gente está sempre num constante processo de mudança, para você que não tem paciência, trabalhe isso em você. Se você já tem consciência do que você precisa, como ele coloca aqui, eu sei que eu tenho necessidade de mudar. Olha, isso é um grande avanço. Aqui já está uma grande mudança. É você reconhecer o seu erro. Olha só que coisa maravilhosa. Eu reconheço que eu estou errado. Já é um grande passo, um enorme passo no nosso processo evolutivo. Porque a partir do momento que você não reconhece que você está errado e você está, é difícil. Mas a partir do momento que você faz uma coisa errada, e você fala assim, eu não deveria ter feito isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí o próximo passo então aqui agora é trabalhar o quê? O seu orgulho. Porque se eu fiz errado, sei que fiz errado, mas sou orgulhoso demais para ir lá pedir perdão. Ah, não vou lá não. Porque se eu for lá, eu estou dando o meu braço a torcer, ué. E aí o que eles vão pensar de mim? Que eu sou um fraco. Aí que vai, montar em cima de mim mesmo. Não, meus queridos. Isso não é ser orgulhoso, não. Isso é humildade. Você ir lá e reconhecer que você errou. Olha, eu estava com a cabeça quente. Você me desculpa, viu? Não leve isso a mal, não. Mas eu vou me esforçar. Não vou acontecer isso de novo, não. Mesmo que aconteça de novo, vai lá, pede perdão de novo. Aí eu sei que errei de novo, mais uma vez. Mas já é um grande passo. Dali a pouco, você começa então aqui a melhorar. Você começa então ali a fazer a sua auto-mudança, a sua reforma íntima. Ou seja, você começa então a não perder a paciência mais por aquilo. Porque você começa a colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. E é isso que a gente tem que fazer, meus queridos. É isso que nós temos que fazer. Vamos nos esforçar mais para nós nos melhorarmos cada dia mais. Para que a gente possa realmente colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Fácil? Não. Definitivamente não é fácil. Definitivamente é muito difícil. A mudança exige esforço. Mas nós conseguiremos sim. Com pequenos gestos de carinho, de gentileza. Por isso a recomendação de nós assistirmos o estudo de ontem, de perguntas e respostas, que a gente fala muito sobre esse assunto aqui ontem também. Então assistam lá e vamos nos esforçando cada dia mais, a mudança gradativa. Primeiro ali controlar o que você vai falar, mesmo que lá dentro do seu íntimo, mesmo que dentro de você esteja nervoso, você esteja alterado, segura, tome a água da paz. Essa água maravilhosa que Chico Xavier nos ensinou. Conhecem a água da paz? Quando você estiver bravo, quando você estiver muito nervoso, ali quando você estiver prestes a explodir, aí você pega a água fluidificada, mas só funciona com água fluidificada, viu? Não adianta pegar água do filtro, não.
Você tem que ter uma garrafinha lá da sua casa que tem água fluidificada. Ali você traz a garrafinha aqui no centro, leva para casa água fluidificada. Aí você está bravo, nervoso. Aí você pega a água fluidificada. A hora que você está muito bravo e faz assim, ó. É só não engolir. Boca cheia, não fala bobagem. Aí você enche a boca, não fala nada, dá uma voltinha no quarteirão, conta as pedrinhas da rua, as folhinhas da árvore, olha os passarinhos. E quando você voltar, você está mais calmo. E aí você vai vai resolver aquela situação de uma forma mais serena. Porque normalmente, meus queridos, tudo que você fala no momento de raiva, no momento de desespero, você então, normalmente você fala o que não deve. E aí vai se arrepender depois. Nosso tempo já se esgotou, meus queridos. Eu gostaria aqui de agradecer aqui a todos vocês pelo carinho, por estarem aqui hoje, aos nossos amigos internautas, e desejar a todos vocês um excelente retorno aos seus lares, com muita paz, e que Jesus possa abençoar a cada um de nós, sempre. Muita paz.